Fala galera, tudo bem? Pedro Oliver do Cartola aqui. Começando um vídeo hoje, dessa vez um pouco diferente, certo? Dessa vez eu vou trazer um vídeo, não um vídeo de estudo completo igual eu faço. Inclusive já lancei um vídeo de estudo completo da rodada 7, certo? Tá aqui no canal para quem quiser ver. E aproveitando que agora eu já fiz o estudo, já tenho mais ou menos em mente quem que eu vou escalar no meu time, eu vou agora fazer a montagem do meu time e uma explicação resumida do porquê eu escalei esses jogadores no meu time, certo? Para quem não consegue assistir o vídeo de 2 horas estudando tudo, tá aqui um vídeo resumido mostrando apenas o meu time e o porquê eu escalar esses jogadores, certo? Bom, deixa o like aí quem gostar, obrigado pelo apoio, se inscreve no canal e vamos lá fazer a montagem desse time. Bom, antes de qualquer coisa, os principais favoritos para a rodada são Palmeiras, Flamengo, correndo por fora, Santos, Grêmio e CAP, né? Atlético Paranaense. Então vamos usar como base esses jogos, certo? E vamos começar falando de goleiros, tá? Bom, primeira coisa que precisa ser falada essa é uma rodada muito cara. Então é uma rodada onde as melhores opções são muito caras, não só na defesa, mas também principalmente no ataque. Então, a nossa preferência para goleiro vai estar sendo os goleiros mais baratos. Porém, quem quiser investir num goleiro melhor, de acordo com os meus estudos, goleiros muito bons para rodadas é o Santos, certo? Que vem tendo uma média muito boa. Principalmente o Fábio, pelo cedimento do Vasco, né? O Vasco é um time que vem cedendo muitos pontos e o Fábio conquista. Pode ter até mesmo um SG do Flu, por que não? No último confronto carioca teve. Rossi, pelo SG, certo? E eu também gosto bastante aqui do Carlos Miguel e do Ronaldo, tá? Para essa rodada. Goleiros bons para defesa e quem sabe um SG, certo? SG do Bahia é um pouco arriscado, do Palmeiras nem tanto. Agora vamos para os goleiros mais baratinhos aqui. Por quê? Eu acho que dos goleiros baratos vão sair as nossas opções para rodada por conta do preço, né? A gente vai precisar de cartoleta para escalar o ataque. Então, nossa prioridade acho que vai ser os goleiros mais baratos por aqui. Tem o Walter, do Mirassol, que faz boas partidas em casa, faz defesas em casa, então pode ser um nome excelente aqui. Baratinho, custando 5, tá? Temos o Gabriel Brazão, que pelo preço e pelo potencial jogando em casa é muito bom, certo? Pode até mesmo ter um SG do Santos para rodada e o Inter vem cedendo bastante para goleiro. E para quem precisa bastante de cartoleta, eu não recomendo esse goleiro de acordo com o cedimento, enfim, porque o CAP é um time que tem muita chance de fazer gol, o Cruzeiro vem tomando gol, o Matheus Cunha é um goleiro que, assim, não é dos melhores, joga fora de casa. Então, se não tem outro jeito, Matheus Cunha. Mas, se você puder não escalar o Matheus Cunha, é melhor. Porque tem o Brazão, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas com potencial maior. Tem o Walter, um pouquinho mais caro, potencial maior. Temos o Ronaldo, o Carlos Miguel. E assim, devido às cartoletas, eu quero focar no goleiro mais barato. Não vou com o Matheus Cunha, então eu vou aqui pro próximo mais barato que eu considero melhor, que é o Gabriel Brazão, certo? Tá, inclusive, muito bom para valorizar, tanto quanto o Matheus Cunha. E o Raul do Botafogo, apesar de estar aqui no bolo, eu não recomendo, porque ele pode ser um jogo em que o Palmeiras vai fazer muitos gols e o Raul acaba sendo prejudicado por isso. E não vem tendo uma estabilidade tão boa. Bom, passando agora para técnico, eu vou direto para técnico aqui porque não tem muita enrolação. Como eu já disse no começo do vídeo, os principais favoritos são Flamengo, Palmeiras, certo? Grêmio, Santos e Atlético Paranaense. Então, assim, é recomendável que você escale os técnicos desses jogos. Se você não tem cartoleta para o Leonardo Jardim, que é com certeza o melhor técnico para a rodada, e o Abel Ferreira, eu recomendo fortemente que você venha aqui com o Odair Hellmann. Por quê? A gente analisou no vídeo de estudos que os times que mais cedem pontuação para técnico são Remo e Cruzeiro, certo? Jogando fora de casa, então os dois melhores sendo Leonardo Jardim e Odair Hellmann. E o CAP vai ter um jogo muito favorável jogando em casa contra um Cruzeiro que vai poupar jogadores, tá sem Matheus Pereira, tá sem Caio Jorge, tá sem Gerson, que vai rodar elenco, tá sem técnico, né? Ainda não sabe quem vai ser o técnico, então tá com o interino.
Então eu acho que é um jogo muito bom para o Atlético Paranaense fazer 3 pontos e ir para cima. Quem sabe segurar um SG, fazer alguns gols. Então é um técnico excelente, baratinho para rodada. Mais barato do que ele, eu indico talvez o Guanais, só que não vai ter um jogo fácil contra o Curitiba, que vem aprontando bastante. Então eu acho que mais barato do que ele, indico somente o técnico da Chapecoense, que pode pegar um Corinthians reserva também, certo? Voivoda pelo mesmo preço aqui, um pouquinho mais caro que o Derhelm. Luiz Castro também gosto, mas entre Luiz Castro e o Derhelm ainda prefiro o Odair. E é isso. Se você consegue ir com os dois técnicos favoritos para rodada, Abel e Leonardo Jardim, melhor. E eu vou aqui cercar o Flamengo com o Jardim, tá? Como é um jogo do Flamengo em que a gente não tem tanta certeza em quem vai jogar, eu acho que é muito importante a gente cercar esse jogo com o técnico, que vai pegar a pontuação de todos os jogadores ali e pode até mesmo numa mitada do time, né, num jogo de 5-0, 4-0, passar de 10 pontos, certo? Passando agora para zagueiros, temos muitas opções, sendo as melhores com certeza do Flamengo, do Palmeiras, né? Gustavo Gomes, Léo Pereira e Ortiz. Sem dúvida são os melhores, só que estão muito caros e precisando de muito para valorizar também. Isso é um problema, né? Para esse ano que os jogadores são muito valorizados, muito caros. Mais baratinho aqui temos o Sabino, que vem fazendo uma média absurda, certo? Ele sempre entrega a média básica. Se não entrega a média básica, o São Paulo sempre vai ter chance de segurar esse G, então é muito bom. Temos aqui também o Gemes, que sempre entrega, jogando em casa ou fora de casa, sempre entrega desarme, é absurdo. Ele já vai ter, olha, ele já tem 10 desarmes em quantos jogos que ele jogou? Em 4 jogos, então é excelente o Gemes para a rodada, tá? E aqui vem o que eu considero uma das melhores oportunidades de valorização para a rodada, que é o Noriega. Pedro, por quê? Porque ele vai precisar de somente 1.2 pontos para valorizar, se eu não me engano, de 1 a 1,5 de pontos para valorizar. E assim, ele é um jogador completo, onde jogando de volante, ele participa muito do jogo, ele tem muita chance de participar de gol até mesmo com gol de cabeça. E assim, pelo que ele já entregou no Cartola, né? Ele entregou essa mitada que estava no meu time, mas antes disso ele entregou uma média de 5.70 pontos CSG, 4 pontos CSG, nessa última 3.20, né? Na última não, no caso, porque não está contabilizando aqui, que ele negativou. Mas, nas últimas rodadas, mesmo ele não tendo tantas pontuações no Cartola, ele sempre acaba entregando, certo? Com desarme e se ele participar de um gol ou fizer desarmes e ainda segurar o SG, a chance de valorização é absurda, certo? Então eu vou estar visando, né? Como eu não posso escalar os melhores zagueiros, que são os do Flamengo e do Palmeiras, eu vou estar visando valorização na zaga aqui, que é uma posição que a gente sabe que não entrega tanto, tá? E o cedimento por parte do Vitória é bem grande para zagueiro. Temos aqui também um nome muito bom. Claro, também tem o Balbuena, mas eu ainda prefiro Noriega e o Vieri, aproveitando que eu já estou falando de Grêmio. O Vieri é um cara que, assim, vai ser muito escalado nessa rodada, um jogador muito bem escalado pelo preço, tá? E não só pelo preço, mas pelo potencial. Mínimo para valorizar excelente, pode participar de gol, tem muito desarme. E o Vitória é um time que cede, tá? Então, provavelmente ele vai ser o meu segundo zagueiro, dobrando os zagueiros do Grêmio. Ah, Pedro, então, se você tá dobrando a zaga do Grêmio, você confia no SG do Grêmio? Não, não confio. Mas, como eu disse, eu vou estar usando a vaga de lateral, de zagueiro nessa rodada, para única e exclusivamente para valorização, tá? Porque eu vejo muito potencial nos dois e eles estão ótimos para valorizar. Então, não estou visando SG aqui. Outro zagueiro muito bom, com mínimo para valorizar baixo e excelente SG para rodada é o Arthur Dias. O Cruzeiro sem Caio Jorge, sem Matheus Pereira, sem Gerson, e o Cap, assim, não tendo um retrospecto tão bom em casa, mas podendo segurar SG, pode ser muito bom para o Arthur Dias, que inclusive ele pode até fazer alguns desarmes e superar essa pontuação mesmo sem SG, tá? Nessa primeira rodada mesmo, ele fez, né? Nessa aqui, ele fez 4.20 pontos sem SG, então foi uma média muito boa. Então ele tá super bem indicado para rodada. Uma dupla, inclusive, bem baratinha é você vir aqui com, por exemplo, o Vieri é muito barato. Você vem com Vieri mais Arthur Dias.
Fica uma zaga muito barata, muito boa para valorizar, com 2 potenciais até mesmo SGs para rodada, tá? E gol de cabeça, os 2 são bons. Mas, assim, fora isso, também temos os... Cadê? Os zagueiros do Palmeiras que estão em dúvida, né? Tanto o Bruno Fux quanto o Murilo. Vamos ter a escalação desse jogo, então qualquer um dos dois que for para jogo é muito bom de você ter no seu time, tá? Um zagueiro do Palmeiras ou do Flamengo, mas assim, os do Palmeiras por estarem um pouco mais barato, eu acho que vai acabar sendo a indicação maior, tá? Fux ou Murilo. Entre os dois eu prefiro bem mais o Murilo. Tem um jogo aéreo melhor, uma média maior e vem sendo titular com mais frequência do que o Bruno Fux. Tem que estar com mais minutagem, né? Isso acaba deixando ele com um ritmo de jogo melhor, tá? Mas eu vou acabar ficando aqui com o Noriega. Uma apostinha nos 2 zagueiros, né? Porque o Noriega é volante, mas os 2 zagueiros do Cartola aqui do Grêmio. Passando para lateral, não vejo, assim, um lateral unânime para a rodada, mas eu vejo os laterais do Flamengo com bons olhos, tá? Então, o primeiro comentário que eu vou fazer aqui é em relação aos laterais do Flamengo. Vou até colocar aqui, ó. Todos estão em dúvida, então a gente não sabe quem vai jogar, tá? Mas assim, tem uma forma muito boa de você garantir que seu lateral do Flamengo jogue. Como? O Alexandre e o Ayrton Lucas são da mesma posição e o Varela e o Emerson Royal também. Então, o que você pode fazer? Você pode vir com o Alexandre aqui, certo? E com o Ayrton Lucas na reserva. Acabou. Só que aí, nesse caso, você vai ter que colocar um segundo lateral mais caro do que o Ayrton Lucas. Então, você vai ter que colocar 2 laterais com no mínimo 10 cartoletas de preço. Então, você acaba valorizando bastante seu time, deixando o time bem caro, tá? Para escalar atacante. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu vou apenas trocar, né? Ao invés de ir com os laterais, ou com o lateral esquerdo, eu vou ir com o lateral direito, que é o Varela, custando um pouco mais baratinho, 8.9, e Emerson Royal no banco, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, Royal. Assim, eu garanto que o lateral do Flamengo esteja no meu time, o Varela jogando ou o Emerson Royal jogando. Então, esse lateral do Flamengo eu devo ter no meu time, sim. Segundo lateral, temos o Cuiabano, que é jogador de cartola. Vem fazendo... Ó, já começou, já chegou fazendo 2 pontuações absurdas, tá? Subindo bastante pelo Vasco. Cruzando bastante. René, que assim, é o jogador com uma das melhores médias do cartola para lateral. Vem pontuando entregando toda a rodada. Principalmente fora de casa. E assim, Cuiabano e René se enfrentam, né? Então, tem esse detalhe. Temos também o Piquerez, que assim, vamos ter a escalação, mas se ele tiver para o jogo vai ser muito bom para a rodada, tá? Bate bola parada, participa bastante do jogo, cobra até mesmo, cobra escanteio, cobra falta. Então eu acho que ele é excelente, tá? Para cruzamento ali, talvez um golzinho de cabeça dos zagueiros. Temos também Luciano Juba, que sempre vai ser uma boa opção jogando em casa. Tem cedimento por parte do Bragantino, então gosto bastante do Juba. Igor Vinícius, não sei se vai jogar, mas se for é uma boa. Temos o Paulo Henrique, alternativa ao Cuiabano, tão bom quanto. Marlon, para quem quiser escalar, fazer talvez uma dobra na zaga do Grêmio, tiver confiante, ou quiser escalar apenas o Marlon, muito bom, tá? Walter Clark, cobrador de pênalti, podendo pegar um Corinthians reserva, excelente, tá? Dependendo da escalação que o Corinthians quiser ir para campo. E não só por isso, ele, para mim, é o Reinaldo desse ano, que vem fazendo bons jogos em casa. As 3 pontuações dele foram todas em casa, 9 pontos, 15 e 8 pontos. E ele vai jogar em casa mais uma vez. Cobra pênalti e sobe muito, participa muito de jogo. Muito bom jogador, tá? Excelente para cartola. E aqui, por fim, nós temos até o Giai aqui, ó. Alternativo Piquerez, muito bom. Baratinho, tá? Dá até para ir com ele e com o Emerson Real no banco, igual eu tô. Mas, por fim, eu vou tá fechando meu time. Tem uma opção do Esquivel, mas eu vou estar indo com o Benavides. O Benavides, ele é um jogador de cartola que ele atuando em casa ainda não conseguiu entregar uma pontuação boa, porém eu acredito que essa é uma oportunidade muito boa porque ele é um lateral bem ofensivo por parte do Cap. Vai ter um jogo favorável contra esse Cruzeiro um pouco alternado. E eu quero muito um SG do Atlético Paranaense no meu time, tá? Então, por conta disso,
A melhor opção que eu tive depois de dobrar as zagas do Grêmio foi o Benavides aqui na minha lateral. Caso amanhã na escalação eu tenha o Giai como titular ou algum outro lateral do Palmeiras, eu posso pensar em fazer essa troca para ter um SG do Palmeiras, tá? Ou até mesmo um zagueiro do Palmeiras na vaga do Noriega. Vou pensar ainda. Mas a princípio essa vai ser minha defesa, certo? Passando agora para meio de campo, jogadores que eu considero unanimidade para rodada. Até então não teve nenhum, tá? Da zaga aqui do gol. Eu acho que unanimidade até então, talvez um lateral do Flamengo. Mas aqui no meio de campo tem uma unanimidade, ele é o Arrascaeta. É um jogador muito bom de cartola, é o rei do cartola, considero, dos últimos anos, né? Que sempre vem imitando. Foi poupado no último jogo, então pode ser que jogue nessa rodada. Tá com o mínimo para valorizar Salgado, mas tem tudo para passar dessa pontuação, né? Num jogo tão favorável contra o Remo. Eu acho que não tem como deixar o Arrascaeta de fora. E por fim, também o Neymar é outro cara que dificilmente vou deixar fora do meu time. Uma rodada, na última rodada ele estava no meu time, acabou não fazendo um jogo tão bom contra o Corinthians. Mas nessa rodada contra o Inter, que tá com a defesa vazada, vai ter oportunidade, bate pênalti, bate todas as bolas paradas, e eu acredito que ele vai ter muita oportunidade nesse jogo, tá? Então, vai estar no meu time também, apesar do preço. E nessa terceira vaga, temos muitas opções. Temos o Arias, também temos o Andrés Pereira. A alternativa ao Palmeiras, temos o Maurício, tá? Que é um jogador muito bom também. Se ele for titular, dificilmente fica fora do meu time, tá? Quem mais? Nós temos o Bobadilha, que a gente analisou aí, vai ser muito bom para ele fazer pontuação e desarme nesse jogo. Temos o próprio Jean Carlos, se for titular, muito bom jogador. Jean Lucas, para quem tiver confiante no Bahia. Savarino, que assim, se ele for titular, ele pode ter mais protagonismo do que o Lucha Costa, assim como ele vem tendo nos últimos jogos do Flu que ele foi titular. Então, se o Savarino e o Lucho forem titulares, eu recomendo um pouco mais o Savarino, mas os dois vem tendo bastante participação ofensiva no Fluminense, tá? Tanto o Lucho quanto o Savarino são excelentes. E olha as pontuações do Lucha Costa, hein? Caraca, difícil. Difícil deixar ele de fora. E por último, também dos mais caros aqui, eu vou enfatizar o Barreal. Por quê? O Inter, os últimos jogos do Inter que ele jogou fora de casa, ele teve muita fragilidade pelas pontas, tá? E o Barreal voltando ao time titular, principalmente junto com o Neymar, ele vai ter muita chance de participar de gol e vai ser um cara que vai incomodar bastante o Inter, vai ter muita oportunidade. E ele vem tendo bastante média básica. Se ele participar de gol, ele estoura, igual ele já fez na primeira rodada. E é um cara excelente para essa rodada, tá? Excelente. Quem não tiver cartoleta pro Neymar ou tiver confiante no Santos para uma dobra, excelente vir aqui com o Barreal, fazendo uma dobradinha com o Neymar. Ou tendo apenas o Barreal no time. Mais algum jogador aqui que eu destaco? Acho que seria talvez o Josué, jogando fora de casa, né? Ele é um jogador que vem... Não só o Josué, mas o Coritiba, no geral, é um time que vem participando mais de gols jogando fora do que em casa. Cobrador de pênalti e tá com um mínimo para valorizar muito bom, tá? Devido à sua última pontuação ter sido ruim. Então é uma boa para até mesmo baratear seu time, para escalar o Neymar, Arrascaeta e os atacantes. E por fim, temos aqui, ó, alguns jogadores bem baratinhos, tá? Que estão em dúvida. Vou até colocar aqui o filtro de dúvida. Que são eles, o Felipe Chiquete e o Dudu. Assim, o Chiquete, ele é um jogador que costuma jogar pelas pontas. E ele não vem tendo tanta titularidade no CAP, mas quando o Zapelli não joga, ele costuma ter minutagem, não talvez de titular, ou em outros jogos entrando no segundo tempo. Nós vamos ter a escalação do CAP, então podem ficar tranquilos que fiquem de olho. Quando sair a escalação às 6 horas, vocês podem... Na verdade, que vai ser às 6h30. Vocês vão conseguir ver se o Chiquete vai pro jogo. E se ele for, é excelente pra rodada, tá? O Cruzeiro tá bem fragilizado defensivamente. Ele vai ter oportunidade, tá baratinho, tá bom pra valorizar. É bem ofensivo. E temos também
a alternativa a ele, o Dudu. Então, ou o Chiquete ou o Dudu podem ser titular. Pedro, se o Dudu for titular, vale uma aposta tanto quanto o Chiquete? Eu acredito que não. Por quê? O Chiquete ele acaba sendo um jogador um pouco acima do nível do Dudu. Mas, se o Dudu for titular e você não tiver outra alternativa, você precisa colocar um meio-campo de 0,75 cartoleta, aí tudo bem. Você pode escalar o Dudu e torcer para ele fazer uma pontuação boa para você. Mas, a princípio, eu viso somente o Chiquete, se ele for pro jogo, tá? Eu considero ele um pouco melhor do que o Dudu. E por fim, tem um bom tempo, caso você não queira ir com o Neymar, com o Barreal no seu time. Bom, devido à escalação titular que tá aqui no Cartola, eu vou estar indo com o Maurício no meu time, tá? Porque eu quero ter jogadores ofensivos do Palmeiras. E eu acho que com esse trio de meio de campo é bem difícil dar errado, porque são 3 jogadores muito bons que vêm participando de gols, tá? Bom, no ataque, outro jogador unânime para mim que é o Pedro. Inclusive, é o melhor capitão da rodada. Difícil não ir com o Pedro de capitão, ou o Arrascaeta, né? O Remo é um time que vem tomando muito gol, não só de centroavante, mas também pelas pontas, né? Então, excelente também Samuel Lino, Carrascal. A gente só não sabe quem joga. Segundo atacante do meu time vai ser o Carlos Vinícius, tá? Ele é um cara que eu costumo dizer que se ele jogar fora de casa, você pensa em escalar ou não. Agora, se ele joga em casa, tem que estar no seu time. Porque ele é um jogador com muito potencial, participa muito do jogo, cobra pênalti, é bom na bola aérea. E assim, ele é muito promissor para ser, inclusive, um dos possíveis artilheiros do ano, tá? No Brasileirão. E jogando em casa ele vem fazendo muitos gols. Apesar de ou ele imita, ou ele entrega 0 pontos, né? Muita gente tá revoltado com ele, porque escala ele faz 0 e não escala ele faz 15. Mas ele é um cara que, independente do carinho que você tem por ele, das vezes que você escalou, ele sempre é bom ser visado ali, principalmente jogando em casa, tá? Meu terceiro atacante vai estar sendo o Flaco Lopes, porque eu quero ter uma dobra do Palmeiras, certo? Então, com o Flaco e o Maurício aqui, eu tenho essa dobra. E porque eu acho excelente qualquer atacante do Palmeiras para essa rodada, tá? Tanto o Flaco quanto o Vitor Roque. Ou, se os dois forem titulares, a gente vai ter escalação, os dois no time, certo? Provavelmente, se o Vitor Roque e o Flaco Lopes forem titulares juntos, eu tiro o Carlos Vinícius do meu time e venho com a dobra. Então, eu venho com Pedro, Flaco e Vitor Roque no meu time, tá? Tirando o Carlos Vinícius do time. Mas por enquanto, devido ao que tá aqui nos prováveis do próprio Cartola, eu vou com esse trio de ataque, fazendo uma dobra do Palmeiras e uma dobra do Flamengo, que são os principais favoritos, tá? E por último, na reserva de luxo, eu vou ir com o Viveiros, que é um cara que vem participando bastante de gols, vem enchendo o saco de muito time, tá? Ele é um possível cobrador de pênalti, não sei como tá hoje em dia, mas pode ser o Mendonça, pode ser o Viveiros, até mesmo o Julimar pode cobrar. E eu acredito que o Viveiros contra esse Cruzeiro fragilizado pode ter muita chance de marcar um gol, de fazer a média básica que ele vem fazendo e uma pontuação muito boa em casa, mesmo se ele não tiver participação em gol, tá? Outros atacantes muito bons para a rodada. Hulk, que é carrasco de São Paulo, sempre faz gol no São Paulo. Eu, como torcedor, já tô acostumado a assistir jogo de São Paulo contra o Galo e ele fazer gol. Pode ser muito bom. Cobra pênalti, cobra bola parada. Andrés Gomes, que tem uma média básica absurda jogando em casa, mas o Fluminense se defende bem, então podem ter opções melhores, tá? Lucas Ronier, aqui tá um jogador que deve estar. Muita gente que tá assistindo esse vídeo deve estar puto com ele, porque escalou na última rodada e ele não fez nada. Mas galera, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Lucas Ronier, ele costuma fazer uma pontuação maior fora de casa e participar mais de gols fora de casa do que em casa. Então, contra o Mirassol, que é um time que nos últimos 3 jogos tomou 2 gols em todos, tá? Jogando em casa. Se eu não me engano, foi 2-2 os últimos 3 jogos do Mirassol jogando em casa, foi 2-2 todos. Então tomou 2 gols em todos os jogos, tá? Então vai ter bastante dificuldade enfrentando esse Curitiba que costuma jogar bem fora de casa. Então eu acredito que o Lucas Ronier pode ser uma opção muito boa para quem quer diferenciar, tá? Para quem quer ter uma peça coringa que pouca gente vai estar olhando por estar
igual eu falei, por não estar com um carinho tão grande pelo Ronier por conta da última rodada, pode ser uma boa para diferenciar, tá? E ele vai ter bastante desarme, tem cedimento por parte do Mirassol. Excelente nome para a rodada, Lucas Ronier, tá? Temos o Gabigol, quem tiver confiante no Santos, alternativa ao Neymar, talvez. Viveiros, né, que igual eu comentei, Mendonça. Então, qualquer atacante do CAP aqui também escalado. Viveiros, Mendonça e é o próprio Julimar, tá? Que ele pode fazer uma função um pouco mais pelo meio de campo, mas pode ser um jogador tão importante quanto, tá? Eu acho, inclusive, uma dobra do CAP muito bom para rodada e pouca gente vai ter, certo? Temos o Amuzu, alternativa ao Carlos Miguel, vem fazendo bons jogos, tem média básica. Temos quem mais? Temos o... Por aqui não destaco mais ninguém. Acredito que seja isso, dos jogadores que estão prováveis, certo? Temos o William José, mas eu não confio tanto, não tô tão confiante no Bahia e não tô tão confiante no William José para essa rodada. E ele vem decaindo bastante, né, as pontuações dele no cartão. Perdeu alguns pênaltis, a torcida tá meio puta com ele por conta disso, mas acredito que é um jogo bom pro Bahia, mas eu acho que ele fica um pouco atrás dos outros nomes que eu citei. E tem o Memphis Depay aqui, quem tiver confiante contra a Chape, que toma muito gol, e eu acho que ele é excelente opção. Certo? Acredito que seja isso. Então eu vou com o Viveiros, reserva de luxo. Pedro de capitão, tá? Meu meio de campo reserva ao Maurício será o Josué. Cobra pênalti. Pode ser um jogo movimentado. Meu zagueiro reserva é a única opção aqui, que é o Kaique. E mesma coisa o Brazão. Não vou de Raul, então vou ter o Matheus Cunha aqui como goleiro reserva. Sobrou, vocês não estão vendo, mas sobrou 0,54 cartoletas, que talvez eu consiga fazer um hack no goleiro, tá? Ou no Vieri. Vou ficar de olho aqui, se eu conseguir, vai ser melhor. Bom, acredito que seja esse meu time. Amanhã eu vou fazer uma live às 5h30. Eu vou dar início à live às 5h30 da tarde. Nessa live a gente vai analisar as notícias, vai analisar as escalações que nós vamos ter a partir das 6 horas, tá? Escalação dos jogos do Palmeiras, CAP. Tem mais um jogo que agora eu me esqueci, mas a gente vai ter escalação também. E vamos estar fazendo o fechamento do time de acordo com as informações, tá? Mas a princípio, o meu time que eu vou deixar montado é esse aqui. Eu tô com bastante cartoleta, mas caso você tenha poucas cartoletas, leve em consideração as dicas que eu dei aqui para você baratear o seu time, tá? Chiquete, o Arthur Dias, os laterais, né? Benavides, Giai, o técnico Odair Hellmann, certo? E acredito que seja isso. Muito obrigado para quem viu até aqui. Tenha uma boa rodada e amanhã, quem puder, né? No caso, quarta, dia 18, participar da live. Será muito bem-vindo e posso analisar seu time, posso analisar jogador que você está em dúvida, tirar a dúvida, tudo isso pela live, fechou? Muito obrigado, pessoal. Até mais, esse é meu time.